Amados, antes de nós partirmos o pão, antes de nós comermos o pão, eu quero te falar um pouquinho sobre o partir do pão. Então eu quero abençoar a sua vida e ser abençoado também com essa palavra. Está lá no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37 ao versículo 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37 ao 47. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Senhor, essa é a tua palavra, Senhor. E eu não vou lhe pedir que o Senhor a abençoe, porque a tua palavra já é abençoada. Mas eu vou lhe pedir que tu abençoe o teu povo, que nesta noite, Senhor, está atento para ouvir a tua voz. Pai, que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que o Senhor venha me usar nesta noite, Senhor, como lhe aprouver. Senhor, que eu não venha falar nada além daquilo que o Senhor já está posto no teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, eu não sei quantos amam essa passagem, mas essa passagem para mim é uma das passagens mais importantes no livro de Atos dos Apóstolos. Por que não dizer em todo o Novo Testamento? Talvez você diria: não, pastor, eu olho outras palavras. Fique livre. Mas eu olho essa palavra como uma palavra muito importante, até para a própria igreja. Eu não quero trazer uma mensagem para você sair daqui vibrando, olha, tem poder. Não, irmãos. Eu quero que essa mensagem alcance o teu coração e que você saia daqui pelo menos pensando um pouco no que você está fazendo com relação ao teu próximo. É muito importante nós pensarmos nisso enquanto igreja, porque a igreja ela tem que ter esse tipo de olhos. Ela tem que olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para frente, ou olhar para fora. Então eu gostaria que você se ligasse um pouquinho nisso. Esse capítulo, nele está registrado a descida do Espírito Santo, nesse capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E essa foi uma promessa que o Senhor fez aos seus discípulos. Ele deixou registrado lá em Lucas, no capítulo 24, verso 49, ele deixou registrado a sua palavra, que diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de quem? De meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que, do alto, sejais revestidos de poder. Aí lá em Atos, no capítulo 1, verso 18, ora, este homem adquiriu um campo, perdão, irmão, verso 8, eu li errado, verso 8, capítulo 1, no verso 8, volta um pouquinho comigo, Atos 1, 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas
testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A promessa que o Senhor fez aos seus discípulos, lá em Lucas, se cumpre em Atos dos Apóstolos. O Senhor disse para os discípulos: não saiam para nada. Não saiam para evangelizar, não saiam para pregar, não façam absolutamente nada, até que do alto seja revestido de poder. Essa foi uma ordem dada pelo próprio Senhor. Talvez se o Senhor nos desse essa ordem aqui agora, nós diríamos: não, peraí, essa é a voz do diabo. Não pode ser a voz de Deus. Mas existem palavras que o Senhor ministra ao nosso coração que é difícil de entender mesmo. Porque o mesmo Senhor que disse: ide pregai o evangelho, é o mesmo Senhor que diz agora: ficai. Ou seja, não saiam. Por quê? Porque há uma promessa para a vida de vocês antes de saírem. E a promessa que eu lhes faço, eu sou fiel para cumpri-la. A partir do momento que, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, aconteceu a descida do Espírito Santo, eles foram renovados pelo poder de Deus. A partir dali, Pedro ele sai para pregar a palavra com poder, e diz a minha Bíblia que ao pregar a palavra, quase 3.000 almas se converteram. É o poder de Deus, é cumprimento da promessa, é fazer o que Deus lhe manda que seja feito, porque foi exatamente isso que eles fizeram. Olha, vamos ficar, porque o mestre mandou, porque algo irá acontecer que vai nos revestir de um poder para que depois saiamos e preguemos o evangelho. Por quê? Porque foi o próprio Cristo quem falou. O livro de Atos, ele registra algumas marcas desta igreja que estava começando. Ali tudo começou, a igreja teve início ali. Diz a palavra do Senhor que a igreja crescia. A igreja, ela se multiplicava. E por que ela crescia, irmãos? A igreja, ela crescia e ela cresce, porque a igreja, ela não é uma instituição. Nós nos enganamos quando pensamos que a igreja é uma instituição que tem um CNPJ, que tem um nome, né, que carrega uma liderança. Não. A igreja, ela é um corpo vivo e ela cresce porque ela é um corpo vivo. Ela é o corpo de Cristo. Então ela cresce. Ela é um organismo. Por isso a igreja cresce. Eu quando nasci, eu devia ter mais ou menos uns, não sei quantos centímetros, acho que 40, não sei quantos centímetros eu tinha, mas eu era bem grandinho, eu nasci grande, eu nasci gordinho, né? E eu não nasci desse tamanho. Porque se eu nascesse desse tamanho, eu teria matado minha mãe. Verdade. Se a pessoa nascer desse tamanho, Davi, tu mata, né? Mata a velhinha, né, não? Então nós não nascemos desse tamanho, irmãos. Quando nós nascemos, o que foi necessário para crescer? Alimento. Alimento. A mãe alimenta, ela vai alimentando, alimentando. Por quê? Porque crescimento é algo que é natural. O crescimento, ele é natural. A igreja, ela cresce porque ela é um organismo vivo e o crescimento é algo natural para a igreja. Crescimento nunca deveria fazer parte dos projetos da igreja. Nós vamos agora fazer uma campanha de crescimento. Que é isso, irmão? Vamos fazer uma campanha porque tem que crescer a igreja. Como crescer? Se a igreja ela já nasce grande, ela já é grande por si só. A igreja do Cristo vivo, ela é grande. Então diga para o seu irmão, não temos uma igrejinha, nós temos um igrejão. A igreja é grande. Então, às vezes a gente fica traçando projeto, como a gente vê tantas bobagens por esse evangeliquez que nós ouvimos por aí. Nós vamos ter agora um trabalho de crescimento da igreja. Se a igreja estiver saudável, irmãos, ela cresce porque ela é saudável. A igreja cresce com alimento saudável. O Manuel pregou uma mensagem há algum tempo atrás, falando sobre o alimento que dá robustez. Você lembra disso, Manuel? Né? O alimento que dá robustez. Porque você precisa de alimento. A igreja, ela não cresce porque ela já nasceu pronta. Você sabia disso, irmão? A igreja já nasceu pronta. A igreja do Senhor já estava no coração dele, desde a fundação do mundo, ele já tinha o teu nome escrito lá. O nosso nome já estava escrito na palma da mão de Deus.
Nós, como igreja, nós pregamos o Evangelho, e o Espírito de Deus, ele vai acrescentando as almas que estavam perdidas nesse mundo. Vai acrescentando. Não, eu preguei e 10 mil almas se converteram. A gente fala como se fosse, o problema tivesse sido meu, como o mérito foi meu, como o ônus é meu. Não é. Se você prega uma palavra e uma alma, ou 10 almas, ou 10 mil, não importa quantas, se converterem, o mérito não é seu, é do Espírito Santo, porque só Ele pode dar o crescimento. Só Ele. E nós temos um grave defeito enquanto igreja. Nós falamos, e isso é normal, tá, irmãos? É normal. Eu estou fazendo a obra de Deus. Quantas vezes você falou isso? Não, eu não posso, porque hoje eu vou fazer a obra de Deus. Querido, quem é a obra de Deus? A obra de Deus sou eu e você. Quer saber disso? Quem é que faz a obra de Deus? O Espírito de Deus. Só Ele faz a obra na tua vida. Ele faz a obra, é o Espírito Santo quem faz a obra. Quem é de Jesus, irmãos? Ele ouve a palavra e segue. Você entende? Quem é de Jesus? Ouvir e seguir. Assim é a igreja de Cristo. Porque a palavra do Senhor diz em João, no capítulo 10, versículo 21 ao 30, diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo aí. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas, olha o que diz o Senhor, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Você pode dizer amém a isso, irmão? Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Aleluia. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Poderoso é o nosso Deus. Eu e o Pai somos um. A igreja do Senhor, ela é grande. Eu fico pensando, amado, encher igreja, nós sabemos como encher igreja, sabia, irmão? Vamos inchar ou vamos crescer? Essa é a questão. Porque inchar a igreja é colocar um monte de entulho dentro dela. Isso é inchar a igreja. A gente enche de entulho, um monte de problemático que não sabe absolutamente nada para onde vai. É um trem desgovernado, mas está lotado, está entupido, não sabe para onde vai, mas está entupido. Isso não é crescimento. Não é crescimento. Isso é inchaço. Crescimento é gradativo. É devagar. Você não nasceu grande, você nasceu pequeno. Um alimentozinho aqui, outro ali. Primeiro tomava o seu leitinho materno, não é assim? Mas chega uma hora que a criança não quer mais leite materno. Por quê? Porque já cresceu um pouquinho. Aí você vai lá e dá um Nanon, como é que é? Nanon, cadê a mãe? Tem mãe aí? Hã? Calma, uma mãe só. Nano, é isso, mano, é isso aí. Então, aí compra aquele leite, né, para dar força, que a criança vai crescendo. Depois você já dá um caldinho de feijão, depois, até que come uma feijoada, o menino já está grande, já está dando preocupação, não é assim? É exatamente assim. Os que são de Cristo crescem naturalmente, irmãos. Aqueles que são de Cristo vão crescendo naturalmente. Para crescer, nós devemos cuidar da nossa saúde. Precisamos ser um organismo saudável. É com saúde que nós cresceremos. Nós somos filhos de um Deus trino. Você pode dizer amém? Somos filhos de Deus trino. Pai, Filho e Espírito Santo. E também somos trino. Muito embora muitos digam, não, nós somos dicótomo e tricótomo. Eu não estou aqui para discutir teologia com ninguém. Mas nós somos psíquico, né? Nós temos o nosso estado emocional, nós temos o nosso corpo físico e nosso corpo espiritual. Então nós somos assim. Quando é que nós temos saúde, irmão? Quando nós cuidamos do nosso bio. Quando cuidamos do nosso corpo. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, ele habita em você. Então nós temos que cuidar desse corpo.
Temos que cuidar do nosso emocional e também do espiritual. Temos que cuidar, temos que tratar. E o resto, irmãos? O resto, Deus dá o crescimento. Ah, mas eu vou lutar para crescer. Traga isso para a igreja hoje. Não, vou lutar, nós temos que lutar para fazer essa igreja crescer. Quem trabalha é Deus. Ele dá o crescimento. O nosso Deus é Deus que trabalha. O nosso Deus, Ele é fiel. Nós temos que cuidar do nosso corpo, do nosso emocional, do nosso espiritual, e o resto é com Deus. Nós não somos Deus. O maior erro da igreja é achar que também é Deus. Não, eu vou porque ele vai e tudo é comigo, eu sou o cara. Fala para o teu irmão, tu não é ninguém sem Deus. Pode falar para ele, não vai se ofender não. Fala para mim, Manel, isso. Fala para mim, pastor, você não é ninguém sem Deus. Pode falar. Amém, Manel, eu tomo posse disso daí. Não somos ninguém sem Deus. O que diz a palavra do Senhor em Isaías 64:4? Diz a palavra do Senhor assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Igreja do Senhor, o nosso Deus é Deus que trabalha. Que Deus renove a tua saúde, meu irmão. Que Deus renove a tua saúde. Que Deus abençoe a tua saúde, porque o resto nós conquistamos, irmãos. Nós precisamos de saúde, tanto emocional, quanto saúde física e espiritual. Que Deus lhe dê saúde. Que Deus te dê saúde. Você pode dizer para os teus irmãos que Deus te dê saúde. Use a tua boca profética para dizer isso. Meu irmão, que Deus te dê saúde. É o que nós precisamos. Mas eu quero analisar com os irmãos, nesse curto espaço de tempo, eu quero ver com a amada igreja, uma realidade desta primeira igreja. Diz no capítulo 2, no verso 42, e depois no verso 44, diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí lá no verso 46, diariamente, isso é todo dia, irmãos, eles perseveravam, unânimes, no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Duas palavras que eu destaco desses dois versículos: perseverança e pão. Eles perseveravam e eles partiam o pão. E se nós pararmos para pensar um pouquinho nesse partir do pão, irmãos, é totalmente diferente de partir um bolo. Quem gosta de bolo? Eu gosto de bolo. Bolo caseiro, né? Bolo caseiro eu gosto. Então eu gosto do partir do bolo, comer bolo é bom. Agora vem aí, né, o chocolate de domingo. Você partiu uma barra de chocolate, é bom demais. A gente repartiu uma Coca-Cola, não é bom, irmão? Você compra a latinha de Coca-Cola, reparte com o seu irmão. Então são coisas que são saborosas. Então quando a gente fala de bolo, fala de doce, dessas coisas, são coisas que têm sabor. Eu, por exemplo, eu gosto da Coca-Cola gelada. São saborosas para a vida, porém, são desnecessárias. Isso não é o necessário. Já o pão é diferente. Porque o pão é o que ele simboliza. Pão simboliza alimento. Então o pão, ele simboliza a necessidade. Não dá para viver sem o pão. Mas você consegue viver sem Coca-Cola. Consegue viver sem uma barra de chocolate. Consegue viver sem bolo. Mas sem alimento, não dá. E o pão é o alimento. Vamos trazer esse alimento como a nossa necessidade diária. Alimento, irmãos, é aquilo que nos possibilita tudo na vida. O alimento é o que nos possibilita a andar, é o que nos possibilita a falar, é o que te possibilitou chegar aqui nesta noite, porque você está alimentado. A pessoa com fome não tem disposição para nada, não quer sair de casa. Não é assim? Eu não sei se você já passou fome na sua vida, mas já passei muito, então eu sei o que estou lhe dizendo. A gente não tem o raciocínio, não tem um pensamento lógico. A fome é algo terrível.
Então, o pão é algo necessário, diferente do bolo, que não tem necessidade nenhuma. Alimento é o que possibilita tudo na vida. Nada é desenvolvido sem alimento, irmãos. Você não desenvolve o seu corpo físico sem alimento. Você vai ficar fraco, vai perder o equilíbrio, vai ficar raquítico. Amados, a existência do homem, ela depende de alimento. O nosso corpo físico depende de alimento, assim como o nosso corpo espiritual. Ele depende de alimento. O que você está fazendo aqui nesta noite, você está se alimentando. Você está comendo, né? Pode não ser uma feijoada. Feijoada quem dá é o pastor Maurício. Eu dou um feijãozinho com arroz, um ovinho frito, já está bom. Pastor Maurício não é feijoada, é rabada, é mocotó, né? Mas hoje nós vamos comer aquele pãozinho, porém você está comendo um feijãozinho com arroz, um ovinho. Está satisfeito com o pãozinho com arroz? Hein? Amém? Mas está sendo alimentado. Porque nós precisamos desse alimento também espiritual. É o que nos dá o crescimento. O que dá crescimento à igreja é o alimento espiritual. Por isso eu volto lá atrás, quando eu lhe falei que a questão não está no volume de pessoas, porque uma coisa é você inchar, a outra é crescer. Para inchar, não precisa de palavra. Sabia, querido? Não precisa. Para inchar, você precisa de um artista, de um profissional da fé. Aí você começa a inchar. Você precisa inventar ideias. Eu preciso dar um pulo de 2 metros de altura aqui. Você vai, oh, glória a Deus, ripa, ripa, ripa. Não é assim? É ou não é? Você vai fazer aqui alegre, oh, o negócio vai pegar fogo, o negócio. É tanto fogo que precisa de bombeiro na igreja. Não é assim? Mas aí eu lhe pergunto, como está a sua vida espiritual? Que alimento você comeu? Esse pão, ele não era só para alimentar a carne, irmãos. Diz o verso 42 desse versículo, olha o que diz a palavra de nosso Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Antes da nossa ceia, eu quero pensar um pouco nesse partir do pão na igreja primitiva, irmãos. Nós precisamos viver isso aqui. É o que está faltando para a igreja da atualidade. É viver o que eles viviam. Primeira coisa que eu quero pensar com os irmãos, partir o pão tem a ver com o não ter mais do que o necessário. Partir o pão tem a ver com o não ter nada além do necessário. Você está entendendo isso? Isso é partir do pão. Porque quando nós partimos o pão, a outra metade, ela toma um outro rumo. Ela toma um outro destino. E essa deve ser a visão da igreja. A igreja, ela deve pensar exatamente no próximo. É o olhar para fora. É sair de dentro dela e ter olhos para fora, para a necessidade do próximo. Isso é o partir do pão. A igreja que parte o pão é uma igreja composta de gente que entende que a vida encontra sentido, não quando eu tenho para muitos dias, mas sim quando eu tenho o necessário para hoje. Eu vou repetir, para você entender. A igreja que parte o pão é uma igreja composta de gente que entende que a vida encontra sentido, não quando eu tenho para muitos dias, mas sim quando eu tenho o necessário para hoje. Assim deve ser a igreja. Voltando um pouco lá atrás. Essa igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja que entendia o Pai Nosso. É uma igreja que entendia o pão nosso de cada dia. Hoje nós mudamos essa ênfase completamente. Nós mudamos isso tudo aqui. A igreja do nosso século, a igreja da atualidade, é uma igreja individualista. O Pai não é mais o nosso, o Pai é meu. Eu vou na igreja buscar o meu Pai, não é isso? Eu vou porque o meu Pai que está no céu não é o teu Pai, irmão. O Pai é nosso. Eu vou porque eu vou buscar a minha bênção, ou seja, eu quero lá buscar o meu pão. Nós mudamos o evangelho, nós mudamos essa palavra. Nós estamos olhando para essa palavra com individualismo. Não é o meu pão, o pão é nosso.
Então, se o pão é nosso, eu tenho que repartir com você. É repartir com o necessitado. É não ter somente para mim, é não olhar somente para dentro de mim mesmo, mas ter olhos para a sua vida, num bom sentido, né? Olhar o que a pessoa do seu lado necessita. Então nós mudamos completamente. Nós mudamos tanto ao ponto dos nossos louvores serem pobres demais. Desculpe o Ministério do Louvor, mas tem muito louvor pobre. Vou te dizer um louvor pobre. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, olha que lindo. O que atravesso? Vai lá, Davi. Me levam para perto de ti. Vai lá. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. É verdade, irmãos. O que mais? Não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me passar por sobre as águas. Amém, irmão. Deus tem poder para isso? Sim. Mas eu lhe pergunto, quando o Senhor andou por sobre as águas, ele foi lá do outro lado libertar um gadareno. Se o Senhor lhe fizer andar sobre as águas, quantos gadarenos você está indo libertar? Isso é individualismo. Se ele não abrir o mar, bom, Deus abriu o mar, amém, irmãos? Quantas almas Moisés foi libertar? Milhões. Se o Senhor abrir o mar da tua vida, quantas almas você está indo libertar? Quantas almas? Olha como nós mudamos tudo. Aí rompendo em fé. Que fé é essa? Que você anda sobre as águas para o seu bel prazer. Que fé é essa? Que o mar se abre, você atravessa o mar da sua vida e quando chega lá do outro lado, tu mete a mão no bolso, graças a Deus que tu me deu a vitória. Que individualismo? Que igreja é essa? Como nós podemos mudar a igreja que Cristo constituiu? Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos um só corpo. Se a tua necessidade, querido, é maior do que a minha, eu tenho que olhar para você. Eu tenho que ver a tua vida. Mas nós mudamos tudo isso. E Deus continua abrindo o mar. Quanto mar da tua vida Deus abriu? Quanto? Muitos mares. Muitas vitórias. Você e eu, igreja de Cristo, nós não podemos ser o fim da bênção. Deus não te abençoa para você ser o fim da bênção. Deus nos abençoa para que a bênção seja multiplicada. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Exatamente isso. É exatamente o que o Senhor estava ensinando aos discípulos. Quando vós orareis assim, Pai nosso, coletividade, nós somos uma família, o Pai é nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Senhor, venha a mim o teu reino. Não, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Mas nós mudamos isso. Nós somos uma igreja individual. Hoje é o Deus meu. Hoje é tudo meu. Eu quero a minha bênção. Se não me der a minha bênção, tem louvores assim, a gente canta isso. Não, nós aqui não, graças a Deus. Se não der a minha bênção, dá a minha bênção, senão depois, ou sei lá, o que acontece. Tem um louvor assim doido. Querido, a minha bênção, a sua bênção, a bênção da igreja, é você olhar para o teu lado e ver esta alma aqui dentro convertida. Essa é a nossa bênção. Qual é a bênção maior que a igreja pode ter, querido, se não almas? Nada disso aqui tem lógica. Não tem lógica colocarmos ar-condicionado, colocarmos umas cadeiras confortáveis, colocarmos uma mesa, se não tem quem comer. Não tem lógica. Tudo isso aqui só tem lógica porque você faz parte dessa bênção. Nós fazemos parte disso tudo. Precisamos mudar um pouquinho a nossa visão, irmãos. E sair daqui dizendo para a pessoa que está pertinho da gente: meu irmão, tu conta comigo mesmo. Irmão, eu tenho muito receio de tapinha nas costas. Não sei se você tem, mas eu tenho. Conta comigo, estou contigo, estamos juntos. E misturado, cada mistura ainda para me embolar a cabeça.
Eu estou junto e misturado. Precisar um do outro, irmão, não é só dinheiro. Não é só dinheiro. A gente, quando fala da necessidade do próximo, a gente pensa logo em dinheiro. A gente bota logo a mão no bolso. Ih, meu irmão, desculpa, eu estou duro, não é assim? Meu irmão, preciso tanto de você. Ih, meu irmão, desculpa, nem saiu o meu pagamento. Calma, irmão, só quero a sua oração. Eu só quero o seu aperto de mão. Eu só preciso do seu abraço. Eu só preciso de 1 quilo de sal. Mais nada. Eu só quero 1 quilo de sal. Mas a gente já coloca logo a mão no bolso, a gente se esconde e tal, entende? Esconde a chave do carro para ninguém saber se é uma Mercedes ou um Fusquinha. Precisamos mudar, irmãos. Você crê que Jesus está voltando? Que tipo de igreja o Senhor vem buscar? Já parou para pensar, irmãos? Já parou para pensar se o Senhor vem buscar uma igreja que come o seu próprio pão, que vive o seu próprio Deus, que vive a sua própria bênção? É essa a igreja? Ou é a igreja do pão nosso, do Pai nosso? Qual igreja o Senhor vem buscar? O que causa mais preocupação na nossa vida, irmãos? O que causa mais preocupação na tua vida? O que causa mais preocupação é pensar que amanhã poderá não ter mais. Aí a gente vive hoje. Não, olha, porque eu tenho pão, mas vou guardar isso aqui, porque amanhã, amanhã, a única coisa garantida que você tem na sua vida é esse momento que você está vivendo agora. Nem o momento seguinte você tem garantido. Nós não temos o amanhã como garantia, irmãos. Nós só temos esse momento. Mas a gente fica nessa preocupação. Não, o que mais me preocupa é pensar que amanhã eu não terei mais nada. Nosso sentimento não é pelo que falta, irmãos, mas sim pelo que não sobra. Esse é o nosso maior defeito. A gente não se preocupa com aquilo que está sobrando, a gente se preocupa com aquilo que está faltando, mas sim com aquilo que sobra. O que não vai sobrar me preocupa. Seja sincero, se isso não acontece também com a sua vida. Ou você é diferente de mim? Você não acha que amanhã eu estou preocupado? Amanhã tem que pagar a conta. Meu Deus, o que será da minha vida? Será que vai sobrar? O nosso Deus que te supriu ontem é o mesmo que te supre hoje. E se você estiver vivo amanhã, Ele continuar te suprindo. Amém, querido? Desde o momento que você olha a Deus e pensa, Senhor, eu quero ter o necessário. Deus supre a tua necessidade. Precisamos crer nisso, irmãos. O nosso sentimento é assim, a gente se preocupa com agora. A nossa ansiedade de ontem é pelo que nós chamamos de hoje. Essa é a nossa ansiedade de ontem. É o que nós chamamos do dia de hoje. Hoje chegou. O teu hoje chegou e você está aqui. Portanto, a tua ansiedade de ontem foi em vão. Não chegou o teu hoje. Amém. E o amanhã pertence a Deus. Então não andeis ansiosos pelo hoje, mas se alegre no Senhor e diz, Senhor, muito obrigado pelo dia que eu estou vivendo hoje e agora. Que eu nem sei se nós vamos partir, nem sei se nós vamos comer esse pão. Não sei. Você tem garantido que você vai comer o pão e beber o cálice? Tem isso garantido? Eu não tenho. Eu não tenho garantido o minuto seguinte. Então eu não posso viver ansioso pelo meu amanhã. O Deus que supriu ontem é o mesmo que te supre hoje. Creia nisso. Quantos ontem há na história da tua vida, meu irmão? Quantos ontem você pode acumular na sua vida? Você imagina isso? A gente, quando traz o passado para o presente, isso é terrível. Você não pode viver o passado no seu presente. Você transforma o teu presente no inferno e não consegue projetar o teu futuro. Você quer viver bem? Viva hoje. Viva agora. Viva como se Jesus voltasse hoje. Viva para partir o pão. Viva para compartilhar. Viva uma vida diferente em nome de Jesus. Uma vida na qual Deus instituiu a igreja dele. Foi dessa forma que o Senhor instituiu a sua igreja. Uma igreja que tem olhos para fora. Uma igreja que não olha só para dentro dela. A palavra do Senhor diz que eles viviam no partir do pão, na comunhão. Ontem passou, irmãos. E o Deus que te sustentou, você precisa crer, é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Precisamos crer nisso. Senhor, eu creio que amanhã
o Senhor me dará o sustento, aquilo que eu necessito para viver. Deus te dará, querido, em nome de Jesus. O que eu preciso fazer? Crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Partir o pão é viver o necessário. O que aconteceu ontem não pode roubar a sua esperança em dias melhores. Não pode roubar a tua esperança. Aconteceu um desastre terrível lá em Teresópolis, uns anos atrás, de chuva, e matou um monte de gente. E teve uma senhora que ficou muito marcada, não sei se os irmãos lembram disso, mas a senhora estava dizendo: olha só, comprei uma televisão de 42 polegadas, depois de tanta luta, veio a chuva e levou a minha televisão, mas eu agradeço a Deus, porque Ele me deixou viva para amanhã comprar outra televisão. O que te aconteceu ontem não pode tirar a tua esperança de dias melhores. Não pode tirar, irmão. Não pode tirar. Senhor, se eu estiver vivo amanhã, eu quero viver amanhã o meu melhor. Eu quero viver o meu amanhã confiando em Ti. O mesmo Deus que me supriu ontem, o mesmo Deus que me deu a vida na segunda-feira, na terça-feira, é o mesmo Deus que está me dando condições de respirar nesta quarta-feira. E se amanhã eu amanhecer vivo, eu vou confiar nesse Deus que me supriu nesses dias, o Deus que me suprirá nos dias que virão. Você pode crer nisso, irmão? Você crê nessa palavra? Podem ter tirado tudo de você, mas a esperança só tira de você se você permitir. Só se você permitir. Ninguém tem esse poder de tirar a sua esperança. Parta o pão, irmãos, de vida, e não sofra pelo que não sobra. Deus te dará a provisão de cada dia. Precisamos crer nessa palavra. Mateus capítulo 6, verso 34, diz assim a palavra do Senhor: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Viva a vida. Viva a sua vida como quem parte o pão, confiando no Deus da provisão. Pode partir o pão. Pode fazer isso. Mas pastor, eu só tenho esse. Parta o pão. Aprenda a compartilhar. Aprenda a abençoar. Aprenda a não ser o fim da bênção. O Senhor te abençoou para você compartilhar. Nós somos a igreja, somos um só corpo, irmãos. Somos um só corpo. O que é ser um só corpo, querido? Uma falange, ela faz uma falta terrível no corpo. Eu preciso dela, eu preciso de você, e você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Aqui não tem ninguém autossuficiente. Dependemos uns dos outros. Você entende isso? Quando a pessoa está com um tubo enterrado no nariz, meu querido, acabou ali. Verdade, Mandez? Amém, querida? Acaba ali. Está deitada lá na maca, você está à mercê de quem está ao teu redor, se vai te dar uma injeção direita ou não. Viva a vida como se hoje fosse seu último dia. De que maneira? Sendo um canal da bênção de Deus. Seja um canal da bênção. Deus nos chamou para isso. Nós somos a igreja dele. Nós queremos a graça de Deus e nós contribuímos com a desgraça do mundo por não partir o pão. Por que o mundo está como está? Porque há muito acúmulo de pão. Se acumula tudo, se guarda tudo. Por isso o mundo está como está. Nós vivemos para o nosso próprio umbigo, irmãos. Esquecemos da necessidade do próximo, queridos. Essa palavra me incomodou. Eu quando estudei essa palavra, falei, meu Deus, mas isso está me incomodando demais. Porque eu também vivo assim, eu confesso, irmão, eu vivo assim. Meu Deus, o que será amanhã e tal? Não, eu não posso fazer isso, eu não posso nem abençoar você, querido, porque meu irmão, em nome de Jesus, vamos mudar essa ideia. Meu irmão, eu posso te abençoar, porque meu Deus que supriu a minha bênção hoje, é o mesmo Deus que suprirá a minha bênção amanhã, o mesmo Deus que me usou, é o mesmo Deus que vai te usar para abençoar outros. Enquanto eu te abençoo, você ainda pega parte da minha bênção e ainda divide com outro.
Você entende isso? Como o nosso Deus é tremendo. Você já viu mendigo quando está na rua com um pedaço de pão, aí chega um outro mendigo? O cara é um miserável, ele só tem aquele pão. E ele pega o pão e parte e dá para outro. Irmão, isso é tremendo. Ele não precisa de Bíblia para isso. Ele precisa de sensibilidade. O que está faltando na igreja não é Bíblia, irmãos. É a sensibilidade. Nós estamos insensíveis. Acredite nisso. Essa palavra, ela me incomoda. E se depois desse culto a minha vida não mudar, querido, eu sinceramente eu não sei o que vai ser dos meus próximos dias. Essa palavra, ela tem que mudar a minha vida, ela tem que mudar a sua vida. Os apóstolos, eles não partiam o pão por sobra, querido. Eles partiam o pão por solidariedade. Por isso eles partiam. Não é porque sobrava. Se sobrar eu lhe dou, não é assim, irmão? Pastor Maurício, quando faz apelo para doação de roupa, ele diz sério mesmo, eu louvo a Deus pela vida dele. Não doe aquilo que não serve para você, irmão. A gente tem que tomar vergonha. Ah, essa aqui está rasgada, eu vou mandar para lá, meu irmão, bota para pano de chão, que nem um cachorro às vezes quer aquilo, que ele cheira e joga fora. Ah, o meu sapato furou, vou doar para você em recuperação. Não faça isso em nome de Jesus. Eu jogo fora, quem recebe sou eu aqui. Você entende isso, irmão? A gente quando vê, pode perguntar à irmã Maria, quando vê o troço está rasgado, furado, a gente joga no lixo. Joga no lixo, porque não serve nem para pano de chão. Aí a gente quer ser chamado de quê? Igreja de Cristo. Nós mudamos a ênfase que o Senhor plantou na sua igreja. A igreja do Senhor, querido, ela precisa mudar. Ela precisa mudar. Eu percebo que a bondade, ela se materializa muito no horror, né? Quando há uma catástrofe, a gente espera a catástrofe para ser bom. Não é assim? Friburgo acabou Teresópolis, não, vamos reunir todo mundo, vamos mandar roupa, vamos mandar alimento, aí todo mundo se mobiliza e tal. Querido, faça antes do horror. Abençoe antes que o horror aconteça. Seja um canal de bênção. Não espere acontecer. Não espere desmoronar o morro. Sabe? Não, vou esperar o morro lá do Bumba lá desabar, aí sim eu vou doar. Pô, querido. Glória a Deus. Partir o pão é compartilhar o essencial. Partir o pão é compartilhar o que há de melhor na tua vida. Isso é partir o pão. Partir o pão é ter relacionamento. Isso é partir o pão. No versículo 44, eu já estou terminando, tá, irmãos? Reparte comigo um pouquinho a tua paciência. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em quê? Em comum. É na comunhão que o nosso Deus ordena a bênção. É na comunhão. Olha o que diz o Salmo 133. É tremendo esse salmo, irmãos. Pequeno salmo, mas de uma profundidade tremenda. Ó, quão bom e agradável viverem o quê? Unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aonde? Na comunhão. Precisamos ter comunhão uns com os outros. Que o Senhor coloque o pão todos os dias na sua mesa. Que o Senhor te dê todos os dias a provisão, aquilo que você realmente necessita. Mas que você não seja o final da bênção. Não faça isso. Compartilhe. Que Deus te dê solidariedade para você partir o pão todos os dias, irmãos. Seja grato com o que tem e reparta com aquele que não tem. Que a nossa vida só tem sentido quando nós damos sentido à vida de outro. Aí a vida começa a ter graça. A vida só tem graça quando a gente encontra amigos. A vida só tem graça quando nós descobrimos amigos parteiros e não coveiros. Mas existem muitos amigos que são muito mais coveiros do que parteiros. Peça a Deus, Senhor, eu quero ter amigo parteiro, amigo que dá vida, amigo que gera vida. Vamos louvar o Senhor nessa noite, irmãos. Que o Senhor nos ensine a praticar essa palavra.
Palavra não praticada não serve para nada. Daqui a pouco a gente vai para casa, vai ligar lá a TV do inferno lá, vai assistir lá a véia beijando a véia. A palavra não pode morrer, querido. Essa palavra tem que permanecer viva no teu coração.